Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal nessa quarta-feira, 10 de setembro. A condição física de alguns atletas gera preocupação para a partida de amanhã contra o Vasco, decisão pela Copa do Brasil, com ingressos esgotados para o estádio Newton Santos. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Na impossibilidade de contar com determinados atletas, o que será que David Ancelotti vai fazer? Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, deixa o seu like, clica no botão hypar, fortaleça aí a distribuição desse conteúdo para que mais e mais torcedores, mais botafoguenses passem a conhecer o nosso trabalho. Estamos com mais de 61.600 inscritos, caminhando rumo aos 62 mil, mais um degrau, com o objetivo dos 70 mil inscritos aqui no canal. Com o apoio de vocês, a gente vai chegar lá com toda certeza. Inscreva-se, portanto, clique no sininho para ativar as notificações, fique por dentro de todas as novidades e sempre muito bem atualizado sobre o Botafogo. Aproveito o começo desse vídeo para te falar um pouquinho também sobre a GoCase. Irmão, a GoCase tem produtos licenciados do Botafogo excepcionais, altíssima qualidade, garrafa térmica, copo térmico, capinha de celular. E com o cupom FALAFOGÃO, você ainda economiza 5% a mais em relação ao preço que já tem desconto por diversas vezes lá no site da GoCase. E como é que faz para acessar? Basta você apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo aqui nesse banner. Você também pode digitar gocase.com.br ou então clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado. Lembre-se de colocar o cupom FALAFOGÃO antes de finalizar a sua compra. Assim você economiza mais dinheiro e ainda fortalece essa nossa parceria. Beleza? Dito isso, vamos em frente. Olha, Fogão, ontem, eliminatórias, Bolívia e Brasil. A seleção brasileira acabou derrotada. Isso, sinceramente, é o de menos. A campanha da seleção brasileira nessas eliminatórias foi pífia, de qualquer forma. Mas o Vitinho esteve em campo por um total de 66 minutos, né? 45 do primeiro tempo, 15 do segundo, mais os 6 de acréscimos ali da primeira etapa. Ele, inclusive, fez um relato depois da partida, o que sinaliza claramente que ele não estará em campo. Realmente não tinha condição, não tem condição no meu entendimento. Olha só o relato do Vitinho, abre aspas para o jogador. Entrevista ao GE. Vou chegar, fazer testes e a gente vai conversar para ver se é o melhor para mim entrar em campo. Por que ele destaca isso? Porque ele teve um desgaste físico diferente. Mais de 4.100 metros de altitude é complicado. É diferente jogar aqui na altitude, não é o cansaço de 48 horas, aquele em que as pernas ficam cansadas. Aqui não, é o peito, é o coração, é a respiração que é muito difícil. Então vamos sentar com todo mundo, quando eu chegar ao Botafogo, vou conversar com eles. Ainda estou meio ofegante, tossindo muito ainda. Fiquei meio zonzo quando dava alguns sprints, mas já usei o oxigênio e melhorou um pouco. E daqui pra frente é só melhorar. Teve um momento do primeiro tempo, não sei se você chegou a reparar, foram 2 arrancadas que o Vitinho teve que dar e claramente ele sentiu ali a questão do ar rarefeito. O jogador passa por ele, ganha primeiro na corrida e depois passa por ele com certa tranquilidade, por volta ali dos 16, 17 minutos do primeiro tempo. E o Vitinho, até por conta desse desgaste, por conta dessa condição, ele não deve ir a campo contra o Vasco. O Matheus Ponte vai entrar ali no lugar dele na lateral direita, está sendo preparado para isso. E cá entre nós, o Ponte já demonstrou capacidade em outras circunstâncias até mais complexas. Vamos lembrar que 2024, quando Damian Soares decidiu deixar o Botafogo assim, de repente, era um momento onde as decisões estavam começando. E o Matheus Ponte foi muito bem. O Matheus Ponte deu conta do recado. Então acredito que nessa quinta-feira no Newton Santos, teremos o Matheus Ponte pronto para poder atuar, fazer uma grande partida, que é o que todos nós desejamos. Agora, uma outra dúvida que ainda existia, que na minha opinião depois de ontem não tem mais que existir, é a utilização do Savarino. Ele começou no banco de reservas, atuou por apenas 21 minutos, entrando ali na segunda etapa, quando a seleção venezuelana já tinha visto a vaga para a Copa do Mundo ir para o ralo, né, digamos assim, dependendo da seleção brasileira empatar com a Bolívia para tentar alguma coisa, mas não foi possível. E por conta do Savarino ter atuado pouquíssimos minutos, é bem provável que ele esteja em campo com o Glorioso diante da equipe do Vasco. Essa situação é importante porque se o Savarino não pudesse jogar, quem atuaria no lugar dele?
A gente já tinha conversado sobre isso aqui em algumas lives, né? E eu já tinha dito, olha, na ausência do Savarino, se ele não puder entrar em campo, se tiver jogado os 90 minutos e tudo mais, o que não foi o caso, eu colocaria o Montoro, né? E a maioria da galera também, né? Montoro seria uma boa alternativa e tal. E a gente iria com Jefinho, Santos e Montoro ali fazendo aquele trio para municiar o Arthur Cabral. Não temos mais que nos preocupar com isso, mas ainda existe uma ponta de preocupação com o Danilo. Pois é, primeiro tivemos a informação aí, vindo até de um... Não dá nem para falar que ainda é jornalista, porque está no processo de formação. Mas alguém que é vascaíno, que está se formando em jornalismo, e trouxe esse detalhe de que o Danilo teria sentido um desconforto muscular. E aí o Ricardo, inclusive ontem na nossa live da hora do almoço, também complementou a informação dizendo que, pelo que parecia, o Danilo tinha tomado uma entrada um pouco mais forte ali no treinamento, tinha ido para academia e que o Botafogo estava fazendo os trabalhos necessários para poder contar com o atleta. O Botafogo não confirma nem nega essa informação, é importante deixar isso claro. E quando a gente pergunta qualquer coisa sobre condição física de jogador, normalmente existe um mistério ali no ar, porque o Botafogo entende que fazer esse mistério também pode prejudicar um pouco a estratégia que vai ser planejada pelo outro lado, no caso pelo Fernando Diniz. Se o Danilo não puder jogar, a gente vai de Nilton e Marlon. Mas e se o Danilo puder atuar? Nilton e Danilo repetindo o jogo contra o Red Bull Bragantino? Danilo e Marlon, que é o que eu acredito, se os dois estiverem disponíveis ali, é o que o David Ancelotti vai fazer? Qual seria a sua preferência? A maioria aqui que já votou numa enquete que a gente fez no Fala Fogão optaria por Nilton e Danilo. 64% dos votantes teriam escolhido essa dupla. E aí a gente pode imaginar que o Botafogo vai a campo com Neto, Matheus Ponte, Pantaleão, Barbosa, Telles. Essa dúvida na volância, Danilo e Marlon, ou então Nilton e Danilo, ou então Nilton e Marlon. Na direita, acredito que o Santi Rodrigues deve começar jogando, faz sentido, inclusive, ele começar jogando. Fez uma grande atuação, um grande recital contra o Red Bull Bragantino, então nada mais justo que ele possa continuar na equipe. Lá na esquerda, o Jefinho também merece sequência, muito embora eu acredite que o David Ancelotti pode acabar voltando com o Montoro. Por dentro, o Savarino, e aí lá no comando de ataque, Arthur Cabral. O Botafogo, portanto, vai com o que tem praticamente ali, digamos assim, de melhor. E jogando em casa com o apoio da galera, irmão, noite de Copa no estádio Newton Santos, o clima tem sido completamente diferente. E com ingressos esgotados, vai estar daquele jeito, irmão. Vai estar uma atmosfera sensacional para os nossos jogadores poderem realmente fazer um grande jogo, uma grande atuação. A vitória simples já nos coloca na semifinal da Copa do Brasil, o que não acontece desde 2017. Se empatar, penalidades, mas sinceramente ninguém quer ver isso acontecer, não é verdade? Que seja decidido no tempo regulamentar e que seja com vitória do Glorioso. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta na hora do almoço para a gente poder resenhar, conversar bastante aqui sobre o Botafogo. Então deixa o seu like, inscreva-se no canal, repito. E claro, na hora de fazer suas compras na GoCase, utilize o cupom Fala Fogão. Isso faz uma grande diferença para você, né? Economiza aquele dinheirinho a mais e para a gente também fortalece pra caramba. Beijo no coração, por hora é só. Fui!